Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema essencial no direito administrativo. Vamos falar sobre as empresas públicas. Você vai entender o que são, quais são as suas características. Vou trazer exemplos aqui no Brasil e por que elas são tão importantes para o Estado e para a sociedade. Por isso, se você curte conteúdo sobre direito, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar os nossos próximos vídeos. O que são empresas públicas? Então você tem que ter em mente o seguinte, que as empresas públicas são entidades de administração pública indireta, criadas para prestar serviços públicos ou explorar atividades econômicas em nome do Estado. Empresas controladas 100% pelo governo, mas que funcionam como uma empresa privada em alguns aspectos. As empresas públicas elas possuem algumas características. Eu vou falar aqui as principais. Ela possui personalidade jurídica do direito privado, ou seja, ela funciona sobre regras do direito privado, como o Código Civil, como a Lei de Sociedades Anônimas. O capital é exclusivamente estatal. Quando digo isso, é porque o capital é 100% pertencente ao poder público, ou seja, à União, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município. Ela possui uma autonomia administrativa. O que isso quer dizer? Que ela tem flexibilidade para controlar e gerir os seus recursos, diferente de outros órgãos públicos tradicionais. E ela tem como finalidade ou prestar um serviço público ou então uma atividade econômica com objetivo de lucro. E o mais importante, outra característica, ela está sujeita ao controle público, logo precisa seguir algumas normas, como por exemplo, fazer licitação. Eu vou trazer aqui os principais exemplos de empresas públicas que caem em concurso público. Correios, que é Caixa Econômica Federal, atuando no setor bancário e financiamento. Então são esses principais exemplos que são cobrados em concurso público quando fala-se em empresas públicas. Então fique atento para você garantir a sua pontuação. Qual a importância das empresas públicas, para a administração pública indireta? Ela é importante porque ela garante a presença do Estado em setores estratégicos, como comunicações, saúde, finanças. Ela também atua para suprir necessidades que nem sempre seriam atendidas pelo mercado privado. Então essa é a importância das empresas públicas. Agora vamos fazer questões sobre o assunto de empresas públicas. Primeira questão, julgue os itens abaixo como certo ou errado. As empresas públicas têm personalidade jurídica de direito público, sendo regidas exclusivamente pelas normas do direito administrativo, certo ou errado? Meus amigos, apesar das empresas públicas serem regidas pelo direito privado, elas obedecem sim às normas do direito administrativo. Então, o erro da primeira questão é o seguinte, é que ela fala que ela tem personalidade jurídica de direito público, onde, na verdade, são personalidade jurídica de direito privado. Portanto, a primeira questão está errada. Vamos agora para a segunda questão. O capital das empresas públicas é integralmente pertencente ao Estado, sem participação de particulares, certo ou errado? A segunda questão ela está correta. Por quê? Porque as empresas públicas, o capital é integralmente do poder público, ou seja, União, Estado, Distrito Federal, município. Ela não permite que entre capital particular. Vamos agora para a terceira questão. As empresas públicas podem ser constituídas em qualquer forma societária, como sociedade limitada ou sociedade anônima, certo ou errado? Pessoal, a questão está correta quando afirma que uma empresa pública pode ser constituída de várias maneiras. Ela pode ser sociedade anônima, ela pode ser sociedade limitada. Portanto, a terceira questão está correta. As empresas públicas podem atuar tanto na prestação de serviço público quanto em atividades econômicas com fins lucrativos, certo ou errado? A quarta questão está correta, porque uma das características das empresas públicas, quando criadas, é a seguinte: é a trabalhar tanto prestando serviços de interesses públicos ou então em atividades econômicas com fins lucrativos. Vamos agora para a quinta questão. As empresas públicas estão dispensadas de realizar licitações para a contratação de bens e serviços, certo ou errado? Meu amigo,
As empresas públicas, ela pertence à administração pública. Logo, ela tem o dever legal de fazer licitação. Portanto, a quinta questão está errada. Hoje você aprendeu o que são as empresas públicas, suas características, exemplos relevantes que a gente trouxe aqui, bem como a gente fizemos questões. Por isso, se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que estão estudando direito. Tamo junto e até a próxima.